Espaço que nós temos para louvar ao Senhor, isso é muito importante, e por nós nos reunirmos como família de Deus aqui neste lugar, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Esse é o momento que você pode pedir e deve, e nós todos, começar por mim, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus, e entregou o seu Filho amado Jesus para morrer no meu lugar, ó Pai, no nosso lugar, ó Deus. Ó Deus amado, nós não sabemos, ó Deus, o quão, ó Deus, pesou os nossos pecados, os meus pecados, o quanto Jesus sofreu por minha causa, por causa de cada um de nós, mas nós louvamos a Deus por isso, reconhecemos o sacrifício de Jesus, o seu sofrimento lá na cruz por nós, ó Deus. Nós só temos a clamar a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, ó Deus, as nossas iniquidades, ó Deus, perdoa, ó Pai, o meu coração que é enganoso, Pai. Oh Deus amado, perdoa, Pai, e limpa, lava-me das minhas iniquidades, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim também com os meus irmãos aqui presentes, ó Pai, aqueles que estarão se achegando ainda, Deus, em nome de Jesus, lava-nos, ó Pai, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor não desprezará jamais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus amado, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, queremos declarar que sem Ti nós nada somos, que o Senhor é santo, ó Deus amado, e nós, ó Deus, precisamos do Senhor, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, e o Senhor fala conosco, ó Pai. Oh Pai amado, e que nós queremos Te louvar, ó Pai, oh Deus, em toda e em qualquer circunstância, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Nós desde já agradecemos pela palavra ministrada nessa noite. Oh Deus, porque o Senhor irá falar conosco, ó Pai, nessa noite. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Dá-nos fome e sede de justiça. Dá-nos fome e sede de ouvir a Tua palavra, ó Deus, e praticá-la, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus amado, abençoe todos os visitantes dessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eles saiam daqui, ó Deus, com a Tua palavra guardada no seu coração, Pai, em nome de Jesus, e que haja transformação de vida, e que haja salvação em Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Aqueles que puderem se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor e declarar o quanto Ele é santo, 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 santo. Não perca a oportunidade, irmãos, de estar orando sempre, viu? Mesmo no intervalo das músicas. Ore ao Senhor, tenha comunhão com o Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo,
declare o quanto Ele é santo, santo, santo. Oh Deus amado, nós, ó Pai, os remidos, ó Deus, junto com os anjos, queremos cantar louvor a Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e declarar, ó Pai, que Tu és Deus, que Tu és Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, nós dependemos de Ti, Pai. Oh Deus amado, nós queremos louvar, ó Pai, esse Deus que é santo e verdadeiro, justo e compassivo. Oh Deus, excelso e benfeitor, ó Deus. Oh Deus, clamar, ó Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Oh Deus amado, que não seja da boca para fora, Pai, mas que seja algo sincero, Pai, do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado. Oh Senhor, tira, Pai, toda e qualquer, ó Pai, religiosidade, ó Pai, da minha vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Pai, me dá um coração sincero, ó Deus, contrito, quebrantado, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Um coração, ó Pai, que quer te adorar, ó Pai, em todo tempo, ó Pai, em todo tempo, Senhor amado, em todo tempo, Senhor, ó Pai, e declarar, ó Deus, que Tu és santo, ó Pai, declarar, ó Pai, ó Deus, que Tu és o nosso Rei, Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, pode reinar, ó Pai, deve reinar, ó Pai, em minha vida, ó Pai, reina, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, reina, ó Pai, nas nossas decisões, ó Deus amado, que nós devemos tomar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus amado, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, seja feita, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, e que nós sejamos, ó Pai, estejamos no centro da Tua vontade, ó Pai, seja o centro. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Pai, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Pai. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai, esse lugar está cheio da Tua glória, em nome de Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, aleluia. Oh Deus, vamos declarar, ó Deus, que nós não somos nada, mas que nós temos o livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do Seu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me faz tirar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor.
sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Declare isso, igreja. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu Amém, Deus, amém, Pai, amém, Senhor. Recebe, ó Pai, essa nossa oração, ó Deus. Faz em mim, ó Deus, a começar em mim o teu querer, ó Deus. Faz em mim o teu querer, ó Pai. Faz em cada irmão aqui, Pai, cada irmão, o teu querer, ó Deus. Vem sarar, ó Deus, as nossas dores, as nossas feridas, ó Pai. Oh Deus amado, flui, ó Deus, ó Pai, com águas vivas, ó Pai. Ó Deus, que flui no teu trono, ó Pai, no nosso interior, ó Deus. Oh Deus, deixa o teu rio, ó Deus, deixa o teu rio, ó Pai. Nós aceitamos, ó Pai, nós deixamos, ó Pai. Ó Pai, que o teu rio passe em nossas vidas, ó Pai, a começar em nós, passa, Pai, em minha vida, Pai, e lava, ó Deus, purifica, Senhor, sara, Pai, em nome de Jesus, Pai, sara, Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, obrigado, Deus, por tão grande salvação, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, aleluia. Nós não somos nada, Pai. Nós não somos nada, Pai, diante da tua santidade. Tu és santo, 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 Pai, diante do teu poder, ó Pai. Oh Deus amado, oh Deus, diante do teu amor, ó Pai. Antes de formar-se o firmamento e a terra, tu eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Oh Deus, fala, ó Deus, é o teu povo aqui, pronto para ouvir a tua palavra. Amém, igreja? Estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém, Deus. Fala, ó Deus, é teu povo aqui, pronto para ouvir a palavra, ó Pai. Plante em nós tua revelação, faz-nos expressão de tua imagem. Que o Senhor Jesus brilhe em nosso ser, pelo teu amor, pelo teu poder. Fala,
Deus, vem em nós agir, teu querer cumprir a tua glória. Faz-nos, Pai, te obedecer, reverente ser, dá-nos contrição. Vem provar cada coração pela exposição da verdade. Dá-nos fé pra crer, olhos para ver teu eterno amor, teu glorioso ser. Vem falar em poder real, superando o mal da descrença. Ó Pai, traz renovação, plena compreensão dos teus planos. Teu além nunca mudará, firme ecoará para sempre. Por tua graça, ó Deus, faz-nos confiar pela fé em ti, ao teu lado andar. Fala, ó Deus, vem nos faz crescer, vem até encher com tua glória. Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia, Pai. Traz renovação, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Plena compreensão dos teus planos, da tua vontade, ó Pai, sobre nós, ó Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Pai. Sabemos, ó Pai, que a tua lei, ó Pai, sempre ecoará, ó Deus, para todos sempre, ó Deus. Aleluia. Fala, ó Deus, conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, aleluia. Aqueles irmãos que têm os seus dízimos e ofertas, podem trazer agora o gasofilácio agora, nesse momento, enquanto nós louvamos a Deus com mais essa canção. Aleluia. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sim.
se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode estar orando também durante essa canção, irmãos, dizendo: quero estar perto do Senhor, irmãos. Quero estar perto do Senhor, Pai. Não importa as circunstâncias, Pai. Cura, Pai, os corações feridos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Glória ao Deus. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é Rei sobre toda a terra. O Senhor nos amou, Senhor, de tal forma que nos chamou, Senhor, nos atraiu, Senhor, a Ti. E não nos fez apenas, Senhor, Teus servos, mas nos fez amigos, ó Deus. Nos fez Teus filhos amados, ó Deus. E nós Te louvamos. Nós apregoamos, Senhor, o Teu louvor, ó Deus. Te engrandecemos, ó Deus. Porque nós Te conhecemos, ó Deus. Nós sabemos quem Tu és. Nós, Senhor querido, queremos Te dar, Senhor, nessa noite as nossas vidas, Senhor. Tudo que há em nós, ó Deus. Nos entregarmos por inteiro diante do Teu altar, Senhor. Recebe as nossas vidas, ó Deus querido. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Recebe todo o nosso ser, ó Deus. Oh Pai querido, nós Te bendizemos e Te agradecemos porque de Ti vem toda a provisão. Te agradecemos também porque podemos ofertar, Senhor, para o reino, Pai. Multiplica essas ofertas, Senhor, e abençoa, Pai, para que haja, Senhor, sustento, Senhor, na Tua obra, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias a ti, Jesus. Amém, Senhor. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom falar com o Senhor em oração, que Ele nos ouve, nos atende. Glória a Deus, nos responde, nos socorre, nos sara, em nome de Jesus. Aleluia. Queria falar só um recado, lembrar os irmãos do retiro, né, no período de carnaval. Vai ser dia 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015. Os irmãos dos jovens e adolescentes já estão recebendo as inscrições. Então, senhores pais e responsáveis, se você quer aproveitar o parcelamento, né, você pode pagar agora em 4 vezes até fevereiro, né, para o seu filho, né, sua filha, ou se você tem mais que um filho, dá para dividir, dá para ficar leve, né, o valor das parcelas, tá bom? Procurem o Rafael Brejão, que está aqui, sua namorada Natasha, o Rafael Teixeira, a Karina, e faça a sua inscrição, tá bom? Em nome de Jesus. Queria lembrar que as mulheres têm um jantar dia 27. Maiores informações, procure a irmã Vilma, que está aqui no culto, agora no culto das 20 horas. Dia 27, jantar das mulheres, Sociedade Feminina, tá bom? E eu queria saber se, senhoras, né? Amém? Queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos, nós queremos dar um presente para você. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Temos uma jovem aqui, um jovem aqui, glória a Deus, Deus abençoe. Lá também no canto? Aqui? Não, nós temos do lado da irmã Vilma. Tem mais alguém aqui? Levantou? Segunda vez, Deus abençoe, em nome de Jesus. Volte sempre, viu? Que você volte mais vezes. Os irmãos que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, abraçados aí pela pessoa que está do seu lado aí, cumprimentado aí, né, por nós. Recebam um presente nosso, uma lembrança, né, que vai abençoar a sua vida. E sempre que vocês quiserem, por favor, retornem, tá bom? Volte. O irmão está do lado da irmã aqui, esqueci o nome dela, Karina, amém. A palavra está com o pastor Davi. Eu conheço a irmã Karina, eu só esqueci do nome dela agora. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Todo mundo achou? Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora,
e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu louvo o teu nome, Senhor, nesta noite. Te louvo, Senhor, pela tua palavra. E quando nós lemos, Senhor, a respeito da tua vida santa e perfeita, e principalmente, Senhor, desses momentos de oração do Senhor, nós temos, Senhor, que tirar as sandálias dos nossos pés, porque nós estamos pisando em terra santa, Senhor. Ó Deus, e é essa a nossa atitude agora, Senhor, diante da tua palavra. Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu és o mestre da oração. E ajuda-nos, Senhor, a contemplarmos o Senhor, aprendermos com o Senhor e sermos despertados, Senhor, nesta noite, para a grande necessidade que nós temos de aprender a orar, de gastar, investir tempo da nossa vida em oração, Senhor, orando de acordo com a tua vontade. Senhor, eu suplico o teu auxílio, a tua ajuda, estende, Senhor, a tua mão para nós, e ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos atender aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Ó Deus, é confiando no poder do sangue de Jesus, confiando, Senhor, no perdão, na remissão dos pecados que nós temos nele, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre lições do Getsêmani. Aqui nós temos muitas lições que nós podemos aprender com a vida de Jesus. Obrigado. Meus irmãos, Jesus é o mestre da oração. Porque a oração foi uma marca constante da vida de Jesus. Me chama a atenção, lendo o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, no versículo 1, quando os discípulos, depois de já por um tempo terem andado com Jesus e verem como Jesus orava, como era a vida de oração de Jesus, tanto particular como diante deles, eles foram despertados para a grande necessidade que eles tinham de aprender a orar. Quando eles viram Jesus orando, eles viam que eles não sabiam o que era orar. Interessante que eles viram Jesus ensinando, viram Jesus pregando, viram Jesus curando doentes, viram Jesus fazendo muitas coisas. Mas o que mais despertou a atenção, o que ficou mais saliente na vida do exemplo de Jesus para eles foi a oração de Jesus. E quando nós lemos a palavra de Deus, os evangelhos, nós vemos que a oração, ela era a atmosfera habitual de Jesus. Jesus vivia em oração. A oração era o segredo do seu poder. E Jesus orava de modo apaixonado, insistente e muitas vezes demorado diante de Deus. Irmãos, e aqueles discípulos, ao olharem para a vida de Jesus, eles pediram matrícula na escola de Jesus, né? Eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Que pedido maravilhoso que eles fizeram para Jesus. E eles pediram para a pessoa certa, porque Jesus é o mestre da oração. Essa foi a marca da vida de Jesus. Irmãos, e nós podemos perceber que orar, que é uma marca ausente nos nossos dias, ausente no mundo em que nós vivemos, e infelizmente, ausente de muitas igrejas e ausente da vida de muitos crentes. Essa oração pode ser aprendida. Essa oração é ensinada. Jesus nos ensina a orar. E o ministério de ensino de Jesus não ficou lá só, enquanto ele esteve aqui andando aqui nos dias da sua carne. Mas esse ministério continua hoje até mais eficaz do que nos tempos em que Jesus andou aqui entre nós, estava limitado ao seu corpo físico,
porque hoje Ele veio habitar nos nossos corações pelo seu Espírito, e a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Ele nos assiste nas nossas orações, e a própria Bíblia fala que nós não sabemos orar como nós devemos orar, que nós não sabemos orar como convém, mas aqueles que são de Cristo, receberam Cristo nos seus corações, e Ele habita em nós pelo seu Santo Espírito, e o Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo continua hoje nos ensinando, através das Escrituras, nos ensinando a orar. A escola de Jesus, a escola de oração, ou vamos falar, a universidade da oração de Jesus, ela não parou quando Jesus subiu para os céus. Não, as matrículas dessa escola continuam abertas, ainda há vagas, e Jesus continua chamando cada um de nós para sermos alunos, aprendizes nessa escola de oração. Pena que essa é uma escola pouco procurada hoje, a escola da oração. Irmãos, e se mesmo assim nós tivermos dificuldades de aprender a orar, a falha não está do lado do mestre, porque o nosso mestre é infalível, nosso mestre é perfeito, o nosso mestre ensina de modo eficaz. Somos nós que muitas vezes temos que aprender tudo o que Cristo deseja nos ensinar a respeito da vida de oração. E esse foi o pedido que os discípulos fizeram, porque eles sabiam, e Jesus sabia, que se os discípulos soubessem orar bem, fossem homens poderosos na oração, eles também iriam ser ministros poderosos, pregadores poderosos, iriam ser homens cheios do poder de Deus, prontos para que Deus pudesse usá-los da forma como Ele quisesse. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque nós não vamos poder fazer nada até que nós tenhamos orado. Enquanto a gente não ora, nós não fizemos nada. Mas se nós orarmos, nós vamos poder fazer muitas coisas. Meus irmãos, e semelhantemente aos apóstolos, todos nós, hoje, temos o dever e o destino de sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós, que nós sejamos semelhantes a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que diz que permanece em Jesus, esse também deve andar como Ele andou. Então nós, como cristãos, como povo de Deus, nós temos o dever de sermos como Jesus. E ser como Jesus, logo de cara, requer que nós sejamos pessoas de oração. Você quer um ponto aonde nós podemos ser mais parecidos com Jesus do que quando nós oramos? Quanto mais nós oramos, mais semelhantes a Jesus Cristo nós nos tornamos. Irmãos, depois que nós nascemos de novo, depois que nós nos arrependemos, cremos no Senhor, nos entregamos a Ele, recebemos vida espiritual no nosso coração, a melhor maneira de nós nos assemelharmos mais a Jesus é nos tornando pessoas de oração, pessoas que oram. E no texto que nós lemos aqui hoje, nós podemos aprender muito com o exemplo que Jesus nos deixa aqui a respeito da sua vida de oração. E a primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de destacar, que aqui no texto que nós lemos, Cristo, Ele exemplifica o que nós devemos fazer em tempos de provação. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer em tempos de provação. Jesus estava aqui há poucas horas, pouco tempo, da maior provação que ele iria enfrentar na sua vida, que era todo aquele desprezo, todo aquele sofrimento e a terrível e cruel morte de cruz que ele teria de enfrentar.
E quando Jesus, sabendo que ele estava perto desse momento, o que ele foi fazer? Ele foi orar. E diz a palavra de Deus que ele foi para lá no Monte das Oliveiras, para aquele lugar chamado Getsêmani. E ali já era um lugar que Jesus não ia só quando ele se via diante de grandes provações. Mas várias vezes nos evangelhos nós vemos o relato de Jesus indo para lá, para orar. Jesus tinha lugares especiais de oração. E o Getsêmani era um desses lugares. E o Getsêmani era uma propriedade particular, que ficava situada do outro lado do ribeiro do Cedron, na costa ocidental do Monte das Oliveiras. E de tempos em tempos, Jesus se retirava para aquele lugar, para ali orar. Porque Jesus não orava só quando ele precisava, mas ele orava porque ele queria orar, porque ele desejava orar, porque ele queria cultivar continuamente a comunhão com o seu Pai. E consequentemente orando, ele também recebia de Deus sabedoria e poder para que ele pudesse cumprir o seu ministério terreno. E ali naquele lugar chamado Getsêmani, interessante que era um lugar fechado, porque a gente lê aqui no texto que alguns discípulos ficaram do lado de fora e só 3 entraram com Jesus nesse lugar para orar com ele, ou pelo menos essa era a intenção, né? Mas parece que não aconteceu aqui lendo o texto. E era um lugar fechado, era um lugar particular, e ali se chamava Getsêmani, porque ali havia uma prensa de óleo, havia um moinho de azeitonas, da onde se extraía o azeite. E provavelmente os moinhos antigos era uma pedra grande, redonda, pesada em cima de outra pedra. E aí por um orifício lá eles colocavam as azeitonas e ia girando a pedra ia macerando as azeitonas e por um caninho lá, né, um suco, ia saindo o óleo que era extraído daquelas azeitonas. Então ali era um lugar que era uma prensa de azeite. Irmãos, e esse lugar tinha tudo a ver com o momento que Jesus estava passando. Porque Jesus estava passando pela prensa, né? A provação que Jesus estava enfrentando naquele momento era como aquela prensa de azeite. E que Deus sabia que ele iria ver sair do seu filho, não desobediência, não rebeldia, não murmuração, não revolta, mas o que saiu de Jesus foi azeite. O que saiu de Jesus foi submissão, foi entrega, foi amor, foi renúncia naquele momento. Jesus estava naquela prensa de azeite, mas a prensa não era só para Jesus, não. Era também para os discípulos que estavam com ele. Porque o momento do sofrimento, da prisão, sofrimento, crucificação de Jesus, foi um momento também de grande provação para os discípulos. E a palavra de Deus nos ensina que a maior parte deles foi reprovada nessa hora. Principalmente Pedro, porque Pedro confiou demais em si mesmo. E ele não atentou para a advertência que Jesus Cristo tinha dado para ele. Ele confiou demais em si mesmo, e na hora em que ele foi provado, ele negou a Jesus. Irmãos, diante da maior provação da sua vida, Jesus não foi buscar consolo no mundo. Jesus não foi buscar encorajamento em pensamentos do mundo, em qualquer outra coisa. Jesus foi orar. Jesus foi dobrar os seus joelhos diante do Pai. E interessante que ele, aqui nesse momento, não fez isso sozinho. Porque foi um momento tão angustiante, que Jesus precisava, aí a gente vê a humanidade de Jesus, né? Ele precisava
ter pessoas perto dele naquele momento. Ele tinha essa necessidade naquele momento difícil. E nós nos identificamos muito com Jesus, porque na hora das provações, o que é que nós precisamos fazer? Eu conheço pessoas que na hora que a coisa aperta, sempre ele vai para o telefone, né? Aí ele liga para a irmã, liga para o pai, liga para a mãe, liga para não sei quem, mas ligar lá para cima ele não liga, né? Liga para todo mundo, mas não faz a ligação que vai ajudar ele a enfrentar qualquer circunstância da sua vida, não ora. Irmãos, e nós também temos necessidade de, na hora das provações, das tentações da vida, se Jesus precisou de pessoas perto dele, orando junto com ele, será que nós não precisamos também? Nós também temos necessidade disso. E nós encontramos muitos exemplos bíblicos do que nós devemos fazer na hora da oração. Davi, lá no Salmo 50 ele diz, ou melhor Deus, né? Falando através de Davi lá no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e eu te responderei. O Salmo 46, 1 também diz, que Deus ele é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, principalmente o socorro bem presente na hora da angústia. Então na hora da angústia, se Deus está presente, a gente imagina que Deus se ausentou de nós, ou se Ele está presente, Ele não está nem aí com a gente, mas não, Deus está presente, e se Ele está presente, Ele está presente para nos socorrer, e nos socorrer no momento da angústia. Tiago também diz, Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Quando Jacó sabia que ele iria ter que encontrar com o seu irmão Esaú, que ele havia passado a perna no irmão dele, né? E ele ia ter que encontrar com o irmão, a primeira coisa que ele começou a fazer foi orar. Depois ele usou as estratégias dele, né? Mas ele orou. Jó, quando perdeu repentinamente, de uma vez, tudo que ele tinha, Jó orou. Ezequias, quando Deus falou para ele, Ezequias, arruma a tua casa aí, que você vai morrer, você não vai viver não. O que ele começou a fazer? Ele começou a orar. Quando ele recebeu aquela carta lá de Senaqueribe, que bateu o desespero, Ezequias também fez o quê? Ele orou. Mas irmãos, quando nós não estamos habituados a orar na nossa vida, tem vez que na hora da provação você fala, agora eu vou orar mais, né? Aí, irmãos, parece que a nossa boca se fecha mais ainda. Não sei se isso já aconteceu com você. Meus irmãos, e eu pergunto para nós, o que você faz diante das provações na sua vida? O que você tem feito diante das tentações que você enfrenta? E mesmo que não seja na hora da provação, mas o que você faz para você estar prevenido para enfrentar as provações e as tentações da vida? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, mas eu estou fazendo para mim também. Você ora? Você ora porque você deseja ter comunhão com Deus? Ou você ora apenas porque você precisa, naquele momento, do socorro de Deus? Você ora diante das tentações e das provações da vida? Você ora sozinho? Você ora também com outras pessoas? Você ora com os irmãos da igreja? Porque Jesus teve necessidade de outras pessoas orando com Ele. Tem momento que nós temos essa necessidade, mas há momentos em que outras pessoas precisam que nós estejamos do lado delas também, orando. E eu pergunto para nós, você ora sozinho? A hora que a gente chega em casa, não tem pastor, não tem pregador, não tem bateria, não tem Moraes dirigindo louvor, não tem teclado, não tem um ambiente favorável, né, para orar. Na hora que nós estamos lá na solidão do nosso quarto, na solidão lá do seu quintal ou da sua lavanderia,
Você ora? Será que eu oro? Irmãos, será que nós oramos juntos? Irmãos, uma coisa que deixa muitas vezes a gente triste é a baixa participação das pessoas nas reuniões de oração da igreja. E é impressionante que as pessoas que mais precisam são aquelas que não vêm orar. As pessoas que mais precisam de ajuda, que mais precisam de conselho, mais precisam de orientação, mais precisam de socorro. Pois, se você quer fugir delas, você vem na reunião de oração, na igreja. Irmãos, se a gente não ora nem junto, será que eu vou orar sozinho? Se eu não oro nem junto aqui com os irmãos, que fica mais fácil de orar, né? Dona Vilma começa a orar, você já se empolga, já pega carona na oração dela, né? É mais fácil orar. Agora, se eu não oro nem junto com os irmãos, será que eu vou orar sozinho? Spurgeon disse o seguinte, ele disse assim, ó, se você não ora sozinho, você não ora de modo nenhum. Spurgeon disse. Outro servo de Deus disse assim, falta de devoção é um sintoma de um grave distanciamento do Deus que nos comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, por que será que a gente ora tão pouco? Vamos falar a verdade? Porque a gente não quer orar. Porque quando você quer jogar bola, você dá um jeito e vai jogar bola. Quando você quer ganhar um pouco mais, você arruma outro serviço, faz hora extra e vai. Quando o camarada começa a namorar, né? Interessante, né? Tem pessoa que é assim, ele é solteiro, aí ele estuda de manhã, de tarde e de noite, tem que fazer trabalho de domingo, tem que estudar toda hora. Você nunca pega a pessoa, você nunca encontra com ele. Mas a hora que o cara arruma uma namorada, meu irmão, ele se vira, cara. Ele dá um jeito. Mas ele, pelo menos o domingo à tarde, ele passa de mãozinha dada com a namorada, né? Por quê? Porque ele quer ficar junto com ela. Irmãos, o grande desafio da nossa agenda não é se a gente tem tempo ou não, é se nós queremos ou não, porque se você quiser, você se vira nos 30 e dá um jeito. Mas a grande razão porque nós oramos tão pouco, é porque a gente não quer orar mesmo. E a gente não quer orar mesmo, porque falta devoção no nosso coração para com Deus. E isso é um sinal de que nós estamos bem longe do Deus que verteu o seu próprio sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E aí a gente canta aqui, perto eu quero estar. Ou essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu quero estar perto de Ti. Mas nós temos que nos aproximar de Deus. Irmãos, e nós também oramos pouco ou quase nada. Porque a gente acha que não precisa orar. Não, dá para ir levando, dá para ir tocando o barco. O Moraes está lá, o Wesley está lá, o Edivaldo está lá, o Edilson está lá, vamos levando. Não, aí eu dou meus pulos aqui, dá para a gente ir levando a coisa. Na verdade, irmãos, a gente ora pouco também, eu estou falando de mim. Aqui hoje, quem está apanhando mais aqui hoje sou eu. Nós oramos pouco porque a gente acha que não precisa de oração. E na verdade a gente não precisa de Deus. Outro servo de Deus chamado Stalker disse o seguinte: nunca estamos tão distantes de Deus do que quando estamos intoxicados pelo orgulho. Por que eu oro tão pouco? Porque eu sou orgulhoso, autossuficiente. Acho que eu posso andar com as minhas próprias pernas. Meus irmãos, se Deus me deixar 10 segundos à mercê de mim mesmo, eu estou perdido. Se Deus me desamparar 1 minuto, eu estou perdido. Como é então, irmãos, que nós vamos conseguir ser pessoas fiéis, ser pessoas obedientes, ser crentes verdadeiros, que fazem a diferença no mundo, se nós não tivermos o auxílio de Deus? Deus é o nosso auxílio. E Ele nos auxilia à medida que nós clamamos pelo seu auxílio, que nós clamamos pela sua ajuda.
Em segundo lugar, irmãos, Cristo exemplifica como devemos orar em tempos de provação. Primeiro nós vimos o que Cristo nos mostra, o que nós devemos fazer em tempos de provação. Mas Ele não fazia só em tempo de provação, é orar. E Ele também nos dá o exemplo de como nós devemos orar, principalmente em tempos de provação. E aqui quando nós lemos o Evangelho, Jesus passou o dia com os discípulos lá prepararam a ceia, Jesus comeu a Páscoa com eles, instituiu a ceia, Jesus indicou o traidor, Jesus deu aquele aviso para Pedro, depois que terminou a ceia, eles então foram lá para o monte orar, já era de noite. E parece que até aquele momento Jesus ainda estava segurando aquela angústia que ele estava sentindo. Mas a hora que ele chegou no Getsemane, que ele entrou naquele lugar junto com os 3 discípulos mais próximos dele, a palavra de Deus diz aqui, que ele começou a se entristecer e a se angustiar. E ele disse que a alma dele estava profundamente triste, até a morte. E quando ele vai orar, Jesus derrama o seu coração diante de Deus. Ele extravasa tudo aquilo que ele estava sentindo diante de Deus. Essa semana, conversando com o pastor Edson, sempre que a gente conversa com o pastor Edson, a gente aprende alguma coisa, né? E eu estava falando para ele, né, que exatamente sobre isso aqui, que a gente se torna mais parecido com Jesus quando a gente ora. E quando nós somos humildes. Aí ele falou, não, Davi, mas quando nós oramos, a oração é um ato de humildade, a oração é um ato de amor, a oração é um ato de fé, a oração é um ato de submissão, como nós vemos aqui. A oração é o ato de nós derramarmos a nossa alma diante de Deus. Eu acho que uma das melhores maneiras da gente explicar o que é a oração é derramar o nosso coração diante de Deus, abrir o nosso coração diante de Deus. E foi isso que Jesus fez naquele momento, e a alma dele estava em grande aflição, terrível aflição. E o Evangelho de Lucas narra que Jesus ele chegou a suar gotas de sangue. Tal era a aflição que ele estava passando, porque ele sabia, irmãos, que ele iria, tudo que ele iria sofrer. E Jesus ele não morreu como um mártir. Jesus ele não morreu em prol de uma causa, mas ele sabia que ele iria morrer no seu lugar, no meu lugar. Ele sabia que o cálice que ele iria tomar não era o cálice da bênção, mas era o cálice da ira e da condenação de Deus por causa dos nossos pecados. Ele sabia, irmãos, que ele indo ali para a cruz, ele que é eternamente bendito, ele iria se tornar maldito no nosso lugar. Ele sabia que indo ali para a cruz, ele que nunca havia cometido um pecado, ele seria feito pecado no nosso lugar. Ele sabia que enfrentando aquela cruz, indo morrer naquela cruz, ele iria receber o castigo que hoje nos traz a paz. E ele sabia que todos nós que andamos desgarrados como ovelhas errantes, ele sabia que ali naquela cruz, Deus iria fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E esse era o pior sofrimento, o mais terrível que Jesus teria que enfrentar. Muito mais do que os sofrimentos físicos que ele passou, muito mais do que os açoites do soldado romano, do que os cravos que traspassaram suas mãos e seus pés, do que a coroa de espinhos, do que a lança que atravessou o seu lado. A pior coisa era ele carregar os nossos pecados ali. Irmãos, para nós hoje é um grande conforto saber que na hora do nosso passamento, na hora da nossa morte, Deus estará conosco. Mas Jesus sabia que na hora da sua morte, na hora do seu padecimento naquela cruz, Deus não ia estar com ele. Ele iria ter que passar por aquela hora sozinho, sem consolo, sem alívio, por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele.
E por isso então, ele orou ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu imagino que Jesus também devia orar. A gente lendo João capítulo 17, a oração sacerdotal, Jesus, creio que ele orava: Senhor, que passe rápido aquele momento, né? Em que os pecados de todos aqueles que haverão de crer em mim estarão sobre mim naquela cruz. Senhor, olha que passe rápido aquele momento, porque foi um momento terrível, porque a causa da agonia de Jesus Cristo, desde o Getsêmani, foram as nossas culpas e os nossos pecados. Irmãos, isso deveria nos levar a odiar o pecado, a saber que os nossos pecados foram a causa do sofrimento de Jesus. Os nossos pecados são afronta contra Deus e sofrimento para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. E isso deveria nos levar a ver a gravidade do pecado. O que o pecado é aos olhos de Deus, aonde o próprio Filho de Deus teve que passar por todos esses dissabores no nosso lugar. E Jesus, nós sabemos que Ele é o Deus homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. E na sua vontade humana, Ele pediu ao Pai que o Pai afastasse aquele cálice dele. Mas na sua vontade divina, Ele disse: Pai, mas não seja feito o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Interessante, será que não era possível para Deus poupar Jesus daquele momento? Lendo a Bíblia, não. Porque Deus já havia decretado tudo aquilo. Aquela era a vontade decretada por Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já havia estabelecido aquele caminho. Deus já havia estabelecido que o único meio da nossa redenção seria pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, não era possível aquilo, porque Deus já havia determinado que fosse assim. E por isso Jesus se curva diante da vontade de Deus. Essa semana, lendo um servo de Deus que escreveu muito sobre a oração, o nome dele é Andrew Murray. Ele disse o seguinte: foi devido à submissão de Cristo no Getsêmani, em não ter a sua vontade feita, que ele assegurou para o seu povo o direito de dizer-lhes: pedireis tudo o que quiserdes em meu nome. Puxa, eu achei tão maravilhoso quando eu li essa frase. Porque Jesus, ele fez aquele pedido para Deus, mas submisso a Deus. Ele se curvou diante da vontade de Deus. Jesus teve o seu pedido negado, para que nós hoje tenhamos os nossos pedidos aceitos diante de Deus. Meu irmão, nós não temos que nos ajoelhar diante desse Jesus e adorá-lo? O pedido dele foi negado, para que ele pudesse dizer para você hoje: Ângelo, tudo quanto você pedir no meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus recebeu o não de Deus, para que hoje nossas orações fossem aceitas e os nossos pedidos atendidos diante de Deus. Irmãos, e aqui nós encontramos o segredo do poder da vida de oração de Jesus. Nós achamos que uma vida de oração poderosa é aquela onde tudo que você pede acontece. Tudo que você ora se realiza. Mas, irmãos, aonde que está a oração de poder? A oração de poder é aquela oração aonde nós nos curvamos diante da vontade de Deus. Aonde nós reconhecemos: Senhor, olha, eu peço que o Senhor tire esse cálice. Peço que o Senhor tire essa aflição, peço que o Senhor tire esse tormento,
peço que o Senhor tire essa luta. Pai, mas se o Senhor não quiser que seja assim, seja feita a tua vontade. A oração mais poderosa é a oração que renuncia, é a oração que se entrega, é a oração que se rende diante dos planos e dos propósitos de Deus que muitas vezes nós não entendemos na nossa vida. O segredo do poder em oração é ser uma somente e espírito com Jesus, em sua renúncia completa diante da vontade de Deus, viver como Ele em obediência ao Pai. Isso é permanecer nele. A pessoa mais eficaz, que tem mais sucesso na oração, é aquela que mesmo diante do seu pedido negado, ela diz: seja feita a tua vontade. Irmãos, muitas vezes Deus vai atender a sua oração. Muitas vezes Deus vai atender o seu clamor. Mas vai ter momentos que vão ter cálices que nós vamos ter que beber. E se Deus nos dá esses cálices, Deus nos dá também a graça, o socorro, o poder, para que nós possamos enfrentar aquele momento, aquela aflição, de maneira vitoriosa. Se Deus permite algo na nossa vida, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Antes, pelo contrário, juntamente com a aprovação, Ele nos proverá livramento, de sorte que nós vamos poder suportar. Nós sabemos disso. E eu me lembro de uma coisa que uma vez o pastor Edson falou, nunca mais esqueci, que a única coisa que nós podemos falar para Deus é uma palavrinha bem curtinha. Vocês sabem qual que é? É a palavra amém. Deus, amém. É a única. Você quer ser uma pessoa que tem poder na sua vida de oração? Então nós temos que ser pessoas que falam amém para Deus. E depois disso, nós lemos aqui no versículo 46, que Jesus então se levanta, outra pessoa, né? Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Nós vemos aqui, parece que a angústia foi embora, né? Naquele momento Jesus se levanta com coragem, com ousadia, para enfrentar aquele momento terrível e voluntariamente beber o cálice que o Pai lhe havia dado. Eu gostaria de concluir, irmãos, essa mensagem pensando nas repreensões que Jesus deixa para nós aqui no texto. Enquanto nós encontramos em Jesus o exemplo do que nós devemos fazer em todo o tempo, mas principalmente na hora da aflição, e o como que nós devemos orar, por outro lado nós temos o exemplo do que nós não devemos fazer na nossa vida, né? Olhando para os discípulos. E é interessante que eles estavam cansados. Jesus tinha mandado eles prepararem a Páscoa, então eles ficaram o dia inteiro correndo atrás dos pães, atrás das ervas amargas, preparando o cenáculo, arrumando a sala, né? Do cordeiro. Passaram todo aquele tempo com Jesus. Chegou à noite, eles estavam cansados, né? Sendo vencidos pelo sono. E nem assim Jesus deu trégua para eles. Jesus, coitadinho, né? Trabalharam o dia inteiro, poxa vida, né? Dá uma colher de chá para eles, né? Mas o que foi que Jesus falou para eles, irmãos? Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Meu irmão, essa palavra de Jesus, a semana inteira está na minha cabeça. Davi, nem uma hora. Eu sei que você está cansado, sei que você fez um monte de coisa hoje, mas nem uma horinha. Irmãos, e hoje que a gente não consegue nem passar uma hora? Poxa, você não pode vigiar comigo em oração 15 minutos? Meia hora? Você não pode vir numa quarta-feira de oração, 1 hora para você vigiar comigo em oração? Irmãos, a oração é um ato de vigilância. É um ato de alerta. Enquanto nós oramos, nós estamos alertas.
E nós temos que ser crentes escoteiros, né? Porque o crente escoteiro, ele está sempre alerta. Só que quem não ora não está alerta. Quem não ora é porque está dormindo. Irmão, será que essas palavras aqui cabem para mim e para você? Até agora vocês estão dormindo? Ainda vocês estão dormindo e repousando? Vocês não têm consciência do momento que nós estamos vivendo? Vocês não estão prevendo o que vai acontecer? Eu já tenho avisado vocês, e quanto tempo que Jesus vinha falando, olha, vai chegar a hora que o Filho do Homem vai ser desprezado, vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E não foi nenhuma e nem duas vezes que Jesus falou isso, falou várias. Gente, vocês não estão vendo a hora que vocês estão vivendo? E ainda vocês estão dormindo e repousando? Irmãos, eu tenho a impressão que quando Jesus olha para os crentes de hoje, se os discípulos lá levaram essa bronca, essa repreensão, será que hoje nós escapamos dela? Escuta, mas nem uma hora você pode vigiar comigo? Até agora você está dormindo? Até agora você está repousando? Eu preciso que vocês orem comigo. Meus irmãos, Jesus estava num momento de fraqueza ali na sua humanidade ali orando, mas hoje Ele continua nos convidando para ir orar com Ele. E não é no Getsemane não, mas é diante do trono da graça. E Ele nos convida hoje não como aquele homem que estava profundamente angustiado e triste, mas Ele nos convida como o sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós diante do Pai. Irmãos, até hoje Jesus não parou de orar. Ele continua orando, Ele continua intercedendo, e Ele está nos chamando nesta noite. Gente, será que vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? Meia hora? 15 minutos? Até quando vocês vão continuar dormindo e repousando? Eu estou convidando vocês para vocês virem orar comigo, para vocês fazerem parte da minha oração, para vocês serem verdadeiramente alunos que estão matriculados na escola de oração. Irmãos, que nós confessemos como pecado a nossa falta de oração. Que nós nos arrependamos, meu irmão, se arrependa, mude, deixe de ser autossuficiente e passe a demonstrar de maneira prática, orando, a dependência em tudo de Deus. Se você parou de orar, eu tenho uma notícia boa para você, você pode voltar. Hoje você pode recomeçar a sua vida de oração. Se você está desanimado, você está triste, você está que nem os discípulos lá, só quer roncar. Hoje você pode recomeçar a sua vida de oração. Eu oro a Deus que você saia daqui desafiado, comece a orar, separe um tempo do seu dia para você falar com Deus. Comece com pouco, mas devagarzinho você vai ver que esse pouco você vai querer aumentar. Comece orando com a sua família. Irmão, será que nós ainda nos lembramos de orar em família juntos? Se não todo dia, pelo menos de vez em quando. Meu irmão, volte a participar. Ó pródigo, volte para as reuniões de oração da igreja. Volte para a semana de oração. Volte a participar das orações. Aproveite as oportunidades que Deus te dá para você orar. E crie outras oportunidades de oração. Meus irmãos, o grande segredo para que nós sejamos pessoas semelhantes a Jesus é nós sermos pessoas que andam com Ele em oração. Amém? Irmãos, que tomara que a gente não saia daqui se sentindo bem, né? Mas que nós saiamos daqui preocupados com a nossa vida. Preocupados com a nossa vida de oração. Eu vou sair ainda mais preocupado que vocês, que ainda Deus vai falar, Davi, você falou lá pro pessoal, você pregou lá, falou de oração, e agora? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço?
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelo pecado de orar tão pouco. Pelo pecado, Senhor, também de não orar. Eu peço perdão por mim, peço perdão pelos meus irmãos que estão aqui, peço perdão pela tua igreja. Senhor, não nos trate, Senhor, do jeito como nós tratamos o Senhor. Ô Senhor, mas nos trata, Senhor, segundo a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Senhor, e nos ajuda a levantar as nossas mãos decaídas, os nossos joelhos trôpegos, e fazermos caminhos retos para os nossos pés. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar do sono, da inércia e da indiferença, e nos colocarmos, Senhor, ao teu lado, de joelhos, em oração. Ó Pai, desperta todos nós aqui. Se há pessoas aqui que nunca oraram e que nem sequer conhecem o Senhor, ó Deus, que nesta noite eles não consigam dormir sem que eles falem contigo, Pai. Ó Deus, dá a cada um de nós graça e uma santa perturbação, para que continuamente nós, ó Deus, estejamos repensando, reavaliando e restaurando a nossa vida de oração. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, antes de nós irmos embora, vamos cantar o hino 148. Bendita a hora de oração. Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem. E nós vamos cantar ele um pouco mais rápido. Bendita a hora. Amém? Glória a Jesus. É mais rápido. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais ardor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, será então só louvor. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o Senhor, glória a Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória.
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém e amém. Vai na paz do Senhor, vai na bênção do Senhor, meu irmão. Boa semana para você. Amém.